Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estarmos aqui juntos no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero já agradecer a você mais uma vez aí por estar presente aqui para nós acompanharmos mais alguns pontos, mais alguns detalhes interessantes. E vou pautar esse vídeo aqui num comentário, que foi o comentário do nosso querido pesquisante. Nosso querido pesquisante, assim como muitos outros também fazem comentários bem interessantes, com algumas pesquisas, ou até respondendo a outros que colocam aí algumas perguntas. Às vezes eu não consigo responder, né, apropriadamente todas as perguntas e questionamentos que os nossos queridos colocam nos vídeos, e aí nós temos pessoas, né, muito bem gabaritadas que preparam aí alguns comentários, respondem, trazem algumas pesquisas, e isso acrescenta muito, como eu sempre digo, né? O canal aqui não é do jeito que é comigo sozinho. Eu também preciso da ajuda de vocês, vocês têm cooperado bastante, aí eu só tenho a agradecer. Então, o nosso querido pesquisante falou sobre as duas esperanças. O tema As Duas Esperanças é uma doutrina da organização Torre de Vigia. A organização Torre de Vigia ensina que existem duas esperanças para os discípulos de Jesus, para os cristãos. Eles não falam muito discípulo de Jesus, porque eles não gostam muito de falar sobre Jesus. Eles falam Cristo e tal, porque o termo Cristo significa ungido, e ungido se aplica ao corpo governante também, para eles. Então eles gostam mais de falar Cristo, porque Cristo mistura tudo e o corpo governante fica no meio. Mas quando é Jesus, aí você separa uma pessoa, né, à parte, que é o nome de Jesus, que nele está incluído o nome do Pai, que quer dizer que Yahvé, Javé, Jeová é salvação. Então, as duas esperanças, em que consiste essa doutrina? E aí eu também teve uma ocasião que eu fiz, junto com Wagner Raposa de Fogo, por quem eu tenho bastante carinho e admiração pelas suas pesquisas, lá no canal dele, inclusive, ele fala sobre a questão das duas esperanças. Nós fizemos uma live há um tempo atrás, né? Talvez eu ver se eu consigo recuperar essa live, acho que eu não tenho mais ela, para trazer de volta, onde nós falamos sobre as duas esperanças. Mas o assunto é que o corpo governante ensina que existem duas esperanças para os discípulos de Jesus. Uma esperança de vida eterna no céu e uma esperança de vida eterna na terra. Para o céu, apenas para uma pequena elite, um grupo pequeno, seleto, chamado 144 mil, que eles dizem ser os cristãos ungidos, ou seja, os cristos, onde os mais conhecidos, claro, são os nossos queridos, né, astros do cinema, o corpo governante. Esses são os dos 144 mil que todo mundo conhece no mundo todo. Dos outros, os que dizem ser dos 144 mil, para eles é atribuído a nomenclatura de louco, doente mental. Ou seja, toda a atenção para ser membro do corpo governante, ou membro dos 144 mil, deve ser dada apenas com credibilidade ao corpo governante. Qualquer outro é suspeito. É suspeito de loucura. Isso eles mesmos colocaram nas suas publicações. Acredite se quiser. Para poder tirar de foco todos os outros chamados ungidos e deixar o brilho eterno apenas para o corpo governante. Qualquer outro que diz ser dos ungidos e coma e beba dos emblemas na celebração é logo encarado como um doente mental. O corpo governante malandro, né? Tirou todo mundo da jogada e deixou só eles com o brilho, com o holofote. O pessoal não percebe, né? Não é incrível, né? Poucos percebem. Os que percebem são expulsos. Aí, essas duas esperanças, então, é bíblica. Esse é o ponto principal, né? Esse ensinamento é bíblico porque onde na Bíblia ensina que existem duas esperanças para os cristãos? E aí é disso que o pesquisante fala. Ele diz assim: as duas esperanças foram inventadas pelo juiz Rutherford em 1935. Até então, até 1935, até 2017, até 2007, eles ainda ensinavam que em 1935 a selagem final dos 144 mil já tinha sido concluída. Inclusive, cadê? Eu coloquei o livro aqui embaixo como apoio. Esse livro aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar o livro sem bagunçar aqui. Estava embaixo do celular. Tirei. Esse livro aqui, ó. Nesse livro aqui, lá no capítulo 7, que fala sobre os 144 mil, 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Israel, citadas lá
capítulo 7 de Apocalipse, versículos de 1 a 8, fala da selagem final. Eles ensinavam, até o lançamento desse livro aqui, que se não me engano é de 1989, nós estudamos ele 3 vezes, que essa selagem já tinha sido concluída em 1935. E de lá para cá, então, o número dos ungidos só ia diminuindo. Lá na época, em 1935, eram 55 mil que se diziam ungidos. Aí em 2007 o número é 8 mil e pouco, quase 9 mil. Aí eles mudaram, por quê? Porque o número em 2007 para 2008 estava aumentando. Estava indo para 9 mil, em vez de diminuir. Aí ficou difícil de sustentar essa doutrina. E aí eles ensinaram que a selagem não tinha mais terminado em 1935, que estava em aberto. Aí o número foi para agora 21 mil dos ungidos. Então lá nessa época, em 1935, eles ensinavam que começaram a ensinar 2 esperanças, porque até então só existia esperança celestial. Mas o número dos membros da Torre de Vigia estava aumentando, o Rutherford estava ficando mais rico, e ele não podia, né, parar ali, ele queria aumentar. Então ele inventou uma nova esperança, que era a esperança terrestre. Nova para eles, né? Nova para eles, porque ele só ensinava ali a esperança celestial. Aí ele começou a falar da esperança da grande multidão que era viver na Terra. O malandrinho queria aumentar o número dos membros e aí inventou que tinha também a esperança terrestre. Não estou aqui dizendo que existe ou não existe esperança terrestre nem celestial. O que eu estou dizendo é que a Bíblia não ensina 2 esperanças, dessa forma como a organização ensina. A Bíblia ensina apenas uma esperança, que é a esperança de salvação. Onde os cristãos viverão, cabe a Cristo, como rei, designar, decidir. E aí o nosso querido pesquisante falou assim, trata-se de um acréscimo que Jeová não permite. E aí ele pede para a gente ver Provérbios 30, versículo 6. Eu vi aqui nas escrituras e lá diz assim, para não acrescentar nada às suas declarações. Se você vê no versículo 5, não acrescentar nada às declarações de Deus. Então, não acrescentar nada às palavras de Deus. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. Que é exatamente o que o corpo governante vem se mostrando ao longo do tempo. E quanto mais você pesquisa sobre os ensinamentos do corpo governante, mais se comprova que é um grupo de líderes religiosos mentirosos, falsos profetas. E isso é comprovado com um mero escrutínio das suas publicações com a Bíblia. Se você comparar uma coisa com a outra, você vai ver que é insustentável. O nosso querido, então, pesquisante continua. Considerando que o cristianismo só ensinava, Efésios 4, versículo 4 e 5 diz, há um só corpo, um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E qual é a esperança do cristianismo? Hebreus 3:1 ele diz, que dizer da chamada celestial? E o que é pior, é que o corpo governante instila força na mente de 8 milhões dos TJs que eles só têm esperança terrestre. Sim, o corpo governante instila nos membros, inclusive nas celebrações da morte de Jesus, uma vez por ano, eles ensinam, incentivam e proíbem de qualquer jeito, colocam um monte de carga negativa para quem comer e beber dos emblemas, respectivamente, conforme Jesus orientou em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, onde Jesus diz, persistir em fazer isso em memória de mim, comer e beber dos emblemas. O governante diz para não fazer isso. Quem faz isso, eles dizem que tem problemas mentais, ou seja, incentivando que ninguém coma e beba dos emblemas, ou seja, não proclame esperança de vida celestial. Sobre a questão aqui da chamada celestial que o pesquisante colocou, né, eu já considerei isso algumas vezes, talvez mais para frente eu explique qual é o meu ponto de vista sobre essa questão da chamada celestial. Quando diz aqui chamada celestial, significa que nós estamos sendo chamados para viver no céu, ou significa que a chamada é celestial porque nós fomos chamados à salvação? Um chamado que veio do céu. A nossa chamada para a salvação é celestial porque ela é proveniente do céu, do domínio espiritual. Aí pode ser, né, se alguém quiser detalhes, bota aí nos comentários que eu posso trazer a minha observação particular
Claro que isso não é um dogma, não é uma doutrina, não é uma palavra final, é a minha visão sobre o assunto. O que eu creio sobre isso? Eu já falei bastante, né, sobre a minha visão sobre a vida na Terra, paraíso na Terra, vida no céu, vida na Terra, vida no céu, etc. Mas eu posso continuar falando que não há pecado nenhum em falar isso. Continuando a palavra do pesquisante aqui, ó. E o que é pior é que o corpo governante instila força na mente das 8 milhões de testemunhas de Jeová, a que elas só têm uma esperança terrestre, coibindo o objetivo do cristianismo, que é todos almejarem a esperança celestial. Do ponto de vista aqui do pesquisante, a nossa esperança deve ser celestial, não, talvez, pelo que eu entendi que ele falou, a esperança dos cristãos deve ser para a vida no céu. Foi o que eu entendi. Não estou dizendo que ele está certo nem que ele está errado, mas que é o ponto de vista do pesquisante. Se por acaso não forem escolhidos para ir para o céu, isto pertence a Jeová. Só ele resolver. Não é o corpo governante que irá resolver isso. Excelente essa parte aqui que o pesquisante colocou, né? Jeová deu a Jesus a autoridade para julgar. Jesus falou isso em Mateus 28:18. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus tem autoridade para decidir onde é que cada cristão viverá, se viverá ou não. Esse papel pertence como rei juiz a Cristo, né? Naturalmente a nossa chamada é celestial porque Cristo está no céu. Nós fomos chamados à salvação porque a nossa salvação vem dos céus, né? E aí nós podemos falar um pouco mais sobre isso. Mas o ponto que eu queria destacar é esse que o pesquisante destacou aí. Que o corpo governante se mete a falar coisas que Jeová não falou. Provérbios 30, versículo 6, adverte para não acrescentar nada às palavras de Jeová, como se ele tivesse dito, porque quando ele nos contradiz, quando você confronta aqui com a palavra dele já escrita, você vê que ele nunca disse isso. Jeová nunca falou disso. Coisas que o corpo governante acrescenta. Só 144 mil são filhos de Deus. Só 144 mil vão para o céu. Só 144 mil são o trigo. Só 144 mil são os irmãos de Cristo. Jesus é mediador apenas de 144 mil. Não tem nada disso na Bíblia. E aí o nosso querido pesquisante alertou a respeito disso, mostrando que eles estão se passando por mentirosos. Lógico, apenas para aqueles que se dão a oportunidade de pesquisar, de confrontar o que eles ensinam com o que a Bíblia diz. Obrigadão aí, ao querido pesquisante. Obrigado vocês que contribuem com seus comentários, trazendo aqui mais sabor aos vídeos, com as suas observações excelentes. E eu agradeço muito. Aguardemos então os próximos vídeos. Até lá.